Depois que eles terminaram a diversão, um dos trio lá, do trio Mocotó, acaba dizendo: imagina só se o Watts tivesse uma diversão dessa. Só que, tipo, é meio que complicado, né? Tipo, ele ficou meio que pensativo, caraca. Aí ele voltou, ele tá no turno dele agora, já tá à noite, ele tá no turno dele, protegendo a fazenda. E com seu parceirinho um ratinho, mas o rato fica meio que entediado. Então ele diz: pode ir pra festa, mano, eu fico aqui no meu turno, relaxa. Ou seja, ele já tá se tornando um homem, ele tá ficando que nem o pai dele fazia antes, tá ligado? Meio que abrindo a mão das coisas para proteger a fazenda, que é o que mais importa. Depois disso aparece aquela bezerra, a nova vaca que chegou da fazenda e pede pra conversar com eles. E acaba tendo uma conversa bem legal, que ela fala sobre a fazenda dela e ele fala mais sobre o pai dele, e isso é bem legal. Só que a conversa é interrompida a partir do momento que ele avista vários coiotes correndo atrás de um coelhinho. Ele vai tentar ajudar o coelhinho, só que quando ele chega lá batendo nos coiotes, ele percebe que ele não é tão corajoso como ele era antes, ele não é tão forte como ele achou que era antes. E ele acaba arregando contra os coiotes. E sim, o coiote líder, que eu me esqueci o nome dele, mano, ele acaba falando que, caraca, você que ficou no comando, então agora ficam meio que ameaçando ele, dizendo que se ele contar pra alguém, que ele vai acabar devorando todas as galinhas e fazer um massacre. Mas se ele ficar quietinho, ele vai pegar só algumas e pronto. Depois disso, o Watts vê que não é forte, que nem ele achou que era, que nem o pai dele. Aí ele vai acabar visitando o túmulo do pai dele para meio que tentar arranjar uma resposta para o que ele deve fazer ou o que ele pode fazer contra os coiotes. E ele meio que se arrepende muito porque não estava lá com seu pai. Até mesmo o coiote, quando estava conversando com ele, disse a ele que tipo, talvez se você tivesse com seu pai e ele estar se divertindo, você poderia ter sido diferente. Isso é verdade, só que ele decidiu brincar e curtir, e agora ele está pagando o preço. E ele meio que fica tentando desabafar no túmulo do pai dele. Depois dele dizer no túmulo do pai dele que ele não vai poder ser o líder da fazenda e vai embora, no outro dia ele acaba conversando com seu amigo Ratinho e diz que tipo, ele vai botar aquele cachorro como líder e não quer ser mais, e ele vai embora. Só que o Ratinho acaba esperando e gritando pra todo mundo. Todo mundo fica meio que em choque, dizendo por que ele vai embora. E ele diz porque tipo, não é o lugar dele, ele não consegue ser um líder. Ele conversa com a vaca lá, aquela vaca nova, a futura esposa dele, e ele meio que desabafa, dizendo que não conseguiu bater de frente com os coiotes, que tremeu na base, tipo, se cagou. Ele não é o pai dele, queria ser igual, só que o pai dele sempre dizia que ele era melhor. Depois disso tudo, que ele ia embora, simplesmente chega um dos amigos que estavam vigiando o celeiro das galinhas e acaba dizendo que os coiotes atacaram de dia e levaram várias galinhas com ele, e principalmente aquela pintinha que é a Maggie, que é a amiga dele, aquela pintinha do começo. Ele meio que decide ir atrás dos coiotes sozinho, e todo mundo fala que é loucura, mas ele decide ir sozinho para não botar nenhuma vida de nenhum animal em risco, a não ser a dele. E ele acaba viajando, chegando até onde fica os coiotes, que é um bagulho de carro lá, mano, meio que um ferro velho de carro. Já cortando para os coiotes estão lá esperando assar as galinhas, tá ligado? Que os caras não comem cru não. E eles estão no ferro velho bem sinistro, mano, sério, a ambientação muito louca. Aí ele está lá, meio que ele se irrita com a pintinha Maggie, que acaba dizendo que o Watts vai vir e vai derrubar todos eles, derrotar. Só que o coiote líder decide comer ela logo como aperitivo. Só que o Watts chega na hora e acaba dando um golpe nele. Só que esse é o problema. O Watts meio que desafia o líder já no território dele. Todos eles se juntam para lutar, de bater de frente com o Watts. O Watts acaba se virando bem, até melhor um pouquinho do que o seu pai. Só que acaba levando um golpe no calcanhar, que nem o pai dele, e acaba caindo. E ele fica meio que rindo, o coiote líder, dizendo que tipo, ele é igualzinho ao pai dele, por mais que ele seja mais fraco, né? Mas esse é o problema. O coiote líder não contava com as astúcias do Watts, que preparou, sim, adivinha, caraca, a equipe do Watts acaba aparecendo, sim, o porco, o burro, aquela tipo hiena esquisita, o galo e o ratinho. Todos eles entram no confronto contra os coiotes. Os coiotes acabam se dando bem mal, né, já que é time do Watts está batendo de frente de boa. Só que de repente aparece sim o trio Mocotó, caraca, mano, com um carro velho lá, todo bagunçado, batendo em diversos tipos de coiote. E não só isso, aquele burro lá, que ele é o conselheiro, ele é um dos mais fortes dos animais, mano. Ele derrubou 3 coiotes apenas com coice, tá ligado? O burro é muito cabuloso. Dava pra ver que os coices dele não era tão normal, né? Ele dava no fazendeiro desmaiava muito fácil. E imagina os coiotes maguinha. E depois ele solta o Mike maluco para atacar um dos coiotes. E essa briga é totalmente divertida, e eles ganhando a vitória, o coiote líder acaba subindo em cima do ônibus e ataca o Watts. Só que dá um problema, ele não contava com aquele galo, amigo do Watts, que não conseguia cantar desde o começo do filme. Ele não tinha essa habilidade. Só que de repente ele desenvolve um canto,
Ele acaba gritando, o Otis acaba percebendo e batendo de frente com o líder das... E acaba derrubando ele no chão e usando e ameaçando ele, dizendo que é pra ele nunca chegar na fazenda. Só que em vez de deixar ele impune, que nem o pai dele fez antes, eles acabaram dando uma tacada de beisebol e fazendo ele voar longe. Assim eles voltando todos para casas. Só que o burro acaba contando uma coisa que, tipo, aquela nova vaca que chegou, o dia dela parir, tipo, ela já tá tendo parto à noite, tá ligado? Então eles acabam tentando se apressar e veio um barzinho lá e tinha várias motos, assim, tendo uma das melhores cenas e mais estilosas possíveis, onde todos os animais estão dirigindo uma moto correndo para a fazenda. Chegando na fazenda, já tá tendo o parto dela e acaba saindo o bezerrinho. E ela quer tentar nomear o nome dele de... Sim, Ben. E o Otis, junto com ela, nomeia o nome do filhote Ben. E quando o Otis acabou olhando pro céu, ele viu as estrelas dançarem. O burro estava tocando a melodia do lado de fora, sendo esse o final do Segredo dos Animais, sendo um episódio totalmente lindo e gostoso de se assistir.